Olá, a graça e a paz. Eu gostaria de hoje estar conversando com você sobre um assunto muito importante, um assunto do seu interesse, um assunto que vai tratar sobre as dificuldades que nós temos enfrentado nessa geração. Como diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versículo 40, salvai-vos dessa geração perversa. Nós estamos vivendo em um momento a qual esta geração tem enfrentado grandes problemas, grandes situações que têm desencadeados em problemas pessoais, individuais. No nosso dia a dia nós conversamos com pessoas e elas sempre reclamam basicamente os mesmos problemas recorrentes. Estamos vendo problemas que têm somatizado como problemas psicoemocionais, problemas de relacionamentos, problemas de insatisfação, problemas pessoais, problemas de cunho íntimo. Quantas pessoas estão sofrendo e às vezes se pergunta qual a causa da vida, da onde vem isso, o que está acontecendo. A verdade é que as pessoas não sabem a causa, a verdade é que as pessoas estão sofrendo e não sabem detectar a dor, da onde vem isso. Quem sabe você também, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo aqui neste momento, você está sofrendo e não sabe o que é o seu problema e não sabe nem da onde vem. Nós estamos realmente vendo uma crise social, uma crise onde pessoas estão sendo sucumbidas por problemas que elas nem sabem explicar, da onde vem e o que são. Eu queria aqui hoje conversar com você. Queria aqui hoje trazer à luz o entendimento para você entender esses frutos, essas sequelas, esses traumas, esses problemas. Eu quero que você compreenda a origem de tudo isso, pois nós sabemos que Deus fez tudo perfeito. Deus criou tudo na sua perfeição. Tudo que Deus criou, a própria palavra diz, que o Senhor disse, é bom. Tudo que ele fez é bom e perfeito. Mas desde quando o homem ele caiu no pecado e ali começou a entrar num processo de disfuncionalidade, as consequências começaram a vir, os problemas começaram a surgir. E nós vemos que Deus ele instituiu uma família para poder governar, para poder reger, para poder dominar sobre a terra. Deus deu essa autoridade para o homem, mas o homem não iria fazer isso sozinho. Iria fazer isso, governar, ter domínio, sendo auxiliado pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus deu para a família esta autoridade, este governo, para poder encher a terra, para poder ser fecundo, para poder multiplicar e para sujeitar todas as coisas. E é justamente aí que Satanás tem investido. É justamente aí, é nesta área, é neste coração, o coração da sociedade, que Satanás tem se levantado desde o princípio, trazendo essa disfuncionalidade familiar, transformando uma sociedade doente, porque as famílias estão doentes. As famílias estão desestruturadas, as famílias estão sem base, sem fundamentos. E uma família deformada vão gerar filhos doentes, filhos deformados, filhos sem caráter. Uma família que não é fundamentada em valores, em princípios, vão ter filhos sem caráter. E essa é a realidade dos tempos atuais. É a realidade de uma geração onde poucas pessoas possuem um caráter sadio. Pessoas que perderam o caráter, perderam os limites, perderam o pudor, perderam o temor. As pessoas estão desenfreadamente se entregando às suas paixões, se entregando aos prazeres, se entregando ao pecado. Isso tem trazido para a sociedade um peso de maldição, um peso de destruição muito grande. Talvez você tenha tentado achar a resposta dos seus problemas em coisas contemporâneas e atuais. Talvez a gente sempre escuta pessoas dizer, não é possível, parece que existe algo que foi feito contra a minha vida.
A maioria das pessoas até atribui os seus problemas, às vezes, a um trabalho de macumba, a uma feitiçaria, a um olho gordo, a uma inveja. Quem sabe você é talvez essa pessoa que pensa, alguém fez alguma coisa ruim contra a minha vida. É por isso que eu não prospero, é por isso que eu não sou feliz, é por isso que a minha família não desenvolve, a minha família vive em pé de guerra. Mas, queridos, a grande verdade é que os nossos problemas, 100% dos nossos problemas estão ligados à nossa formação, estão ligados à nossa origem, às nossas raízes. Os problemas de depressão, os problemas de angústia, os problemas de tristeza, nós estamos observando nesses últimos dias também como que as pessoas estão tristes, às vezes sem motivo, às vezes as pessoas têm sim uma boa condição financeira, uma boa condição material, são pessoas que possuem até uma beleza, pessoas fisicamente bonitas, mas que estão entristecidas, estão depressivas, oprimidas e não sabem explicar a origem disso. Mas eu queria aqui, neste momento, dizer para você, com 100% de certeza, que os problemas que nós vivemos, os problemas atuais, estão ligados à nossa formação, estão ligados à família onde nós somos gerados, essa disfuncionalidade. É sobre isso, eu quero entrar em detalhes para a gente poder entender esse mecanismo familiar, para a gente entender como que Satanás ele trabalhou desde o princípio para chegar num momento como esse, da morte da família. Infelizmente, nós temos essa triste notícia de que a família está morrendo. A verdadeira família, o verdadeiro padrão de família, o padrão bíblico, o padrão de Deus, o padrão perfeito que Deus estabeleceu. Homem e mulher, o homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, e os dois serão uma só carne. E eles agora vão procriar, eles vão gerar filhos. Eles vão gerar filhos que serão herdeiros de uma herança, de um legado. Esse é o padrão perfeito. Mas nós sabemos que a maior dificuldade do ser humano é cuidar de uma família, é manter esses princípios e valores, é manter esta ordem, é manter essa funcionalidade aonde a palavra de Deus revela e mostra qual o papel de cada um. E nós temos, queridos, na prática atendido, através do aconselhamento pastoral, a gente tem atendido, ouvido muitas pessoas, a gente tem sentado com pessoas que estão vivendo em crises existenciais, crises emocionais, e as pessoas têm procurado em psicólogo, psiquiatra, têm feito terapias, têm procurado em psicanalistas, pessoas têm procurado em igrejas, ido de um lado para o outro, pessoas têm trocado de parceiros, né? Nós vivemos em um tempo em que os casamentos não duram mais, porque às vezes a pessoa pensa, o meu problema está sendo o meu parceiro, a minha parceira, então eu vou trocar. Hoje é um tempo em que nada cria raiz, vivemos numa superficialidade porque não perseveram para que o tempo possa enraizar. As pessoas não enraizam mais na vida profissional, na empresa onde trabalha, não criam raízes familiares, não criam raízes na igreja, na obra de Deus. É um tempo de superficialidade. Tudo isso por quê? Porque estão vindo de famílias superficiais, famílias rasas, famílias que não trabalharam as raízes estão podres, doentes, raízes que estão amarguradas, raízes que estão machucadas, feridas. E chegou um tempo da igreja ter um grande despertamento. Se nós queremos realmente, meus queridos, um avivamento, um tempo de transformação, um tempo de mudança, isso só é possível começando dentro de nossas casas. Isso só é possível trazendo uma restauração familiar. Isso só é possível cumprindo a palavra a qual o profeta Malaquias profetizou sobre os últimos dias. Um tempo em que Deus enviaria a unção de Elias, ou profeta Elias, que viria para fazer e pregar e promover
a conversão do coração da paternidade aos filhos, dos filhos aos pais. Foi isso que o profeta Malaquias profetizou, e se passou 400 anos, João Batista é levantado, segundo Jesus, o maior profeta. Nós não vemos na Bíblia Sagrada algum testemunho de um milagre acontecido através da pregação de João Batista, mas a pregação dele era diretamente na raiz. Era o machado que estava posto à raiz. A missão de João Batista, a missão profética de João Batista era tratar as raízes que estavam contaminadas com o pecado, com a iniquidade. Então, João Batista, ele profetizava, ele confrontava em amor, pregando a boa notícia do Evangelho, da reconciliação, da conversão do coração, do abandono do pecado. O pecado, ele tem um poder destrutivo de romper gerações. A finalidade do pecado, meus queridos, é romper os laços, romper a afetividade, romper a comunhão, romper a união familiar. O pecado, desde o princípio, quando nós vemos um irmão matando o outro, Caim matando Abel, nós vemos ali um rompimento, um derramamento de sangue. Aquilo é um pecado. O pecado é uma transgressão contra o teu próximo. O pecado é uma transgressão contra Deus e contra o teu próximo. Mas quando nós transgredimos, quando nós ferimos, quando nós matamos alguém, nós estamos pecando automaticamente contra Deus. Pois Deus é amor, a essência de Deus é amor, é comunhão. Então, meus queridos, essa sociedade atual é uma sociedade totalmente individualizada, pessoas individualizadas, pessoas que vivem num isolamento social. Nesses últimos dias nós temos vivido isso, esse isolamento social, pessoas que têm dificuldade em se relacionar, pessoas que sofrem por causa do relacionamento, pessoas que são feridas porque um dia alguém a feriu. Essa despreparação dos indivíduos para viver no mundo lá fora já começa dentro de casa, pois o papel do pai é liderar a família. O papel do pai é preparar os filhos para o mundo. O papel do pai é trazer limitações, essas limitações que são ensinadas pelo pai através da sua liderança, do seu governo. Essas limitações trazem proteção e segurança. Mas a realidade não é essa. A realidade é de famílias que tiveram um pai ou um líder fracassado, um pai marginalizado, um pai alcoolizado, um pai que não era referência de autoridade. Toda essa disfuncionalidade familiar se inicia, meu querido, minha amiga, meu amigo, com o cabeça. Satanás, ele fere a cabeça para poder deixar o corpo doente. Satanás, ele fere a liderança para que os liderados se dispersam. Quando um líder ele é castrado, a sua autoridade é castrada, quando um líder perde a sua autoridade ou usa a sua autoridade de forma indevida, isso vai trazer muitas consequências, muitos danos, muitos problemas. O resultado de uma família onde o líder é marginalizado. Quando eu digo a palavra marginalizado, seria um líder que vai para as margens de uma família. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo vão se identificar com o que eu estou trazendo para você, porque a maioria das famílias hoje, quem assumiu o papel de liderança é a mãe, é a mulher. Os homens abandonaram o papel de provedor, de líder, de governo, de governador. Abandonou o papel de protetor, aquele que traz a segurança, a proteção, fazendo com que as mulheres assumam essa posição. Deus fez tudo perfeito, Deus fez o homem para ser o cabeça, a mulher para ser a auxiliadora, a mulher anda ao lado do marido. A mulher não anda na frente e não anda atrás. Porque se a mulher andar na frente do homem,
ela é a Jezabel, é aquela mulher que quer apenas usar a autoridade do homem, mas é ela que manipula, é ela que está na frente, usando e usurpando a autoridade do homem. Mas se a mulher anda atrás do homem, ela é muçulmana. É uma mulher discriminada, é uma mulher inferiorizada, é uma mulher que é abusada. Mas a mulher, ela foi retirada, a Eva foi retirada da lateral do homem, da costela do homem, da costela de Adão. Isso significa que ela tem que andar ao lado. A mulher, ela anda ao lado. O homem depende dela. Deus deu a mulher para o homem. Deus deu Eva para Adão. Deus deu a esposa para o marido. Mas o homem, ele é o cabeça. O homem é o governador. Aleluia. E a mulher, ela é levantada para poder ajudar o homem nas suas decisões. Ajudar o cabeça, ajudar o líder, ajudar o pai, ajudar o marido nas suas decisões. O homem é o líder da família, ele lidera, ele dá a direção, ele mostra o caminho. Ele ensina os filhos o caminho que deve andar, ele ensina os filhos e prepara os filhos para viver lá fora no mundo, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os inimigos, para enfrentar as situações, as provas. Quantas pessoas hoje têm dificuldade e não conseguem enfrentar as situações? Quantas pessoas hoje não conseguem encarar as situações? Quando os problemas se levantam, quando as tempestades da vida se levantam, tem pessoas que são sucumbidas porque não foram preparadas. Tem pessoas que têm medo do problema. Tem pessoas que têm medo de encarar o problema. Tem pessoas que se isolam porque eles estão fugindo de problema. Agora, aonde vem esse déficit, aonde vem essa incapacidade? Vem justamente de uma má formação familiar, vem justamente de uma má preparação. São pessoas, são filhos que não tiveram um pai para o treinar, para o forjar, para o ensinar o caminho que deve andar, ensinar como vencer as dificuldades. Se você, meu amigo, minha amiga, você tem dificuldade em lidar com problemas, se você tem medo de encarar os problemas, se você tem dificuldade de resolver os problemas, isso significa que você teve um péssimo relacionamento com seu pai. A autoimagem que foi criada e gerada dentro de você em relação ao seu pai é uma autoimagem corrompida, destruída. Quem sabe o seu pai foi um pai passivo, um pai omisso, um pai que sempre viveu nas margens, talvez nunca deixou faltar o alimento dentro de casa, nunca deixou de dar um teto para você poder morar, mas ele não te deu segurança emocional. Nos momentos que você teve medo na sua vida, faltou uma pessoa muito importante para te dar uma palavra de segurança, uma palavra de força, uma palavra de fé. Quem é esse profeta? O seu pai. Faltou a palavra do seu pai. Quantas pessoas nem tem mais registrado na sua certidão o sobrenome de seu pai, não carregam o sobrenome do pai? Quantos filhos órfãos por aí? Quantos filhos órfãos? Tiveram uma super mãe, uma mãe que até muitos dizem, minha mãe foi o meu pai e a minha mãe ao mesmo tempo. Por mais que às vezes a sua mãe criou você, ou às vezes você teve a participação de outra pessoa, quem sabe um padrasto, ou quem sabe um avô, alguém ajudou na sua criação, mas nada substitui o pai, que é justamente aquela figura, aquele que carrega a semente, aquele que plantou a semente no útero da sua mãe. Nada substitui isso. Todas as pessoas que crescem têm um encontro com a verdade de que faltou sim o pai biológico. Essa pessoa vai crescer com déficit na sua alma, vai crescer com um trauma, com um sentimento de rejeição. Quantas pessoas nasceram, foram geradas, vieram ao mundo, mas depois tiveram a triste notícia de que o pai não quis o assumir. Quantas pessoas? E essa simples palavra de que o seu pai não quis te reconhecer, não quis te assumir,
foi algo tão profético malignamente na sua vida, que liberou uma grande perseguição de um espírito de rejeição na sua vida. Você sempre se sentiu rejeitado. Olha como que a figura do pai é impactante em nossa vida. Olha como que traz impactos em nossas vidas. A falta dessa liderança, a falta dessa direção. Uma família precisa de liderança, assim como uma família precisa de direção. O líder, ele dá a direção. O líder, ele tem a visão de águia. Ele vai estabelecer metas. Ele vai estabelecer metas. Deus vai dar para o cabeça sonhos. Vai dar para o cabeça projetos. Vai dar para o cabeça, para o homem, para o líder, metas. E agora ele tem ao seu lado uma esposa que é organizadora e vai ajudar na organização, para que essas metas, para que esses projetos, para que esses planos se cumpram. Esse é o papel da família, meu querido, minha querida. Quero que você entenda a importância da família. E nós precisamos nesses últimos dias, meus queridos, mais do que nunca, não é de dons espirituais, não é de revelações e profecias sobre sucesso material, sucesso profissional, mas precisamos voltar à essência do amor familiar. Precisamos voltar a olhar nos olhos uns dos outros e converter os nossos corações uns aos outros dentro de casa. Declarar o nosso amor, declarar o nosso perdão e voltar a fazer aquilo que foi estabelecido, o papel de cada um, as engrenagens. Cada um recebeu um ministério. Ser um líder, ser um sacerdote de família, isso é um ministério. Você é um profeta, você é um homem que está me ouvindo. A sua palavra soa como uma profecia sobre os teus filhos. Quantas pessoas hoje, pessoas adultas, elas ainda estão aprisionadas dentro de si, são como crianças que estão presas dentro de um corpo de adulto. Crianças presas dentro de um corpo de 70, 80, 90 quilos. O que prendeu essas crianças? Justamente palavras proféticas malignas de seus pais. Quantos pais disseram para os seus filhos: isso não vai dar nada, você não vai ser ninguém, você não vai dar nada na vida, você não vai ser ninguém, você não vai ter nada. Quantas pessoas cresceram, quantas crianças cresceram com essas palavras que encarceraram, porque a palavra tem poder de vida, poder de morte. As nossas palavras têm poder para libertar, mas também para aprisionar. É por isso que eu entendo quando Jesus disse assim para os adultos: deixa as crianças virem. Adultos têm esta mania maligna de aprisionar crianças, de não deixar a criança crescer, ser criança, passar pelo processo de criança, viver os processos da vida. O adulto tem mania de querer manipular, de querer impedir a criança de desfrutar daquele momento. Então Jesus falou assim: deixa vir as minhas crianças, mas isso para mim soa muito mais de forma profética. Quantas crianças estão dentro de nós? Pessoas que têm atitudes infantis, homens infantis, homens que se misturam com seus filhos como se fosse o irmão mais velho, não exerce um papel dentro de casa de chefe, de líder, de sacerdote. São homens que estão dentro de casa, ele até trabalha, ele consegue condições financeiras ótimas para trazer recurso material para a família, mas a postura é uma postura infantil. Quantas mulheres se decepcionaram nos seus casamentos porque descobriram que o seu marido é um homem infantilizado. Quantas crianças não se desenvolvem porque tem um pai infantilizado. Estou falando com você, você que está me ouvindo, você, meu amigo, que está me ouvindo. Talvez a autoridade que Deus te deu foi castrada. A autoridade que Deus te deu para poder você exercer essa funcionalidade de liderança, de direcionamento, de estabelecer limites. Limites falam de proteção. Muros.
construir muros na sua família para trazer proteção. Ensinar os filhos, você pode ir até certo lugar, você pode ir até determinado lugar, mas o que é que vai demarcar esses limites? É justamente princípios. Você não pode colocar uma coleira nos seus filhos, você não pode acorrentar os seus filhos e proibi-los, isso é abuso de autoridade, mas você pode ensiná-los princípios, e esses princípios vão limitá-los. Quando eles chegarem diante de situações aonde aquela situação pode destruir o seu caráter, eles vão ter dentro de si, dentro da sua consciência, eles vão ter princípios que foram plantados e enraizados. E esses princípios vão colocar freios, moralmente falando. É uma sociedade hoje que não tem moral. É uma sociedade desobediente às leis escritas. Por quê? Porque não tem a lei moral no coração, na mente. E essa é a obra de salvação, a qual Jesus veio nos trazer. É uma obra onde a lei moral de Deus, a lei espiritual será imprimida em nossa mente, em nosso coração. Aleluia! É essa a promessa de salvação. É a promessa de um novo coração, um novo espírito. É uma promessa de Deus decretar e estabelecer em nossos corações e imprimir em nossos corações as suas leis. Você sabia que para você viver uma vida próspera e abençoada, você tem que obedecer às leis espirituais de Deus? Você já imaginou se essas leis estivessem impressas dentro de você? Já imaginou se essas leis estivessem vivas dentro de você? E você, naturalmente, você viveria uma vida de obediência às leis de Deus? Isso traz prosperidade. Mas o grande detalhe é que os líderes familiares, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a verdade, por falta de conhecer a palavra viva e verdadeira, não ensinam os seus filhos. Eles não exercem o papel sacerdotal, o papel de autoridade e não ensinam os seus filhos, não ensinam a palavra de Deus. E isso traz muitas consequências, muitos prejuízos. Pois diz a palavra que o povo perece por falta de conhecimento. Meus queridos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus, chegou o momento da gente refletir, da gente voltar a esse primeiro amor. Lembrar aonde nós caímos, nos arrepender, nos humilhar diante de Deus. Deus quer que a gente volte sim às origens, ao plano original de Deus. E nesse plano original de Deus, a família está ali. No plano original de Deus, existe família. Uma sociedade curada, uma sociedade forte, uma sociedade que tem famílias fortes. Famílias que preservam os valores, famílias que andam dentro da normalidade funcional, famílias que funcionam do jeito certo, pais que trazem proteção para os filhos. A proteção que vem de um pai, ela não é só uma proteção física, uma proteção material, onde ele vai colocar um sistema de alarme em casa, vai colocar cercas nos muros, mas essa proteção, querido, é uma proteção principalmente espiritual e uma proteção da alma, a proteção do caráter, uma proteção da sexualidade. Você sabia isso? Sabia disso? Que a falta de uma figura masculina dentro de casa, a falta de uma figura verdadeira que age, que se manifesta de forma funcional, a figura de um homem, de um marido, de um pai, uma figura saudável. Você sabia que isso traz proteção até sexual? Quantas pessoas crescem e são enlaçadas, são acorrentadas pelo espírito de imoralidade? Quantas pessoas cresceu e se desenvolveu sem essa proteção, sem essa figura do pai? A figura do pai é uma figura que traz proteção. Por isso que Deus projetou o homem para ser
ser forte. O homem, ele tem o dom da força. O homem é o protetor. O homem é aquela figura que vai para a guerra. É a figura, é a personalidade que vai para o combate. Deus deu isso para o homem. Portanto, o homem traz a proteção. E essa proteção, meus queridos, não é só uma proteção física e material, mas é uma proteção também na nossa vida emocional, uma proteção espiritual. Quantas pessoas crescem e depois começam a sofrer com problemas de depressão, problemas emocionais, e quando você vai fazer um diagnóstico na conversa, você descobre que essa pessoa não teve proteção emocional vinda do seu pai. Quantas pessoas também desenvolvem problemas na área sexual? Por quê? Porque cresceram desprotegidas. Não tiveram essa figura, ou essa figura masculina foi uma figura corrompida. Quantas pessoas tiveram traumas da masculinidade? Quantas pessoas sofreram abusos de uma figura masculina? Quantas pessoas sofreram agressões injustas de uma figura masculina? A figura masculina, a figura do pai, ela é tão importante que, se ela não for bem exercida, se não for uma figura que realmente representa e revela o caráter de Deus, o caráter de Deus Pai, isso vai gerar nos filhos uma rebelião. Um pai que abusa da sua autoridade, ou um pai que não usa a sua autoridade de forma sadia e funcional, vai liberar sobre os filhos um espírito de rebelião. Os filhos vão se rebelar. E nessa rebelião eles vão muitas das vezes se entregar à imoralidade. Problemas na identidade sexual ocorrerão. Problemas nos relacionamentos. Problemas de adultérios, problemas de infidelidades. Problemas íntimos sexuais virão. Por conta dessa desproteção. A falta da figura paterna traz essa desproteção. E sem falar a esposa, a mãe, que se sente desprotegida. É uma mulher que agora vai assumir uma posição que não foi feita para ela, mas ela é obrigada a assumir essa posição. Então agora a mulher, ela entra num quadro de sobrecarga emocional. Porque agora ela tem que liderar, ela tem que arcar com toda a providência da casa, do lar. Quantas mulheres elas tiveram que criar os seus filhos sozinhos porque foram abandonadas pelos seus maridos. Então os filhos agora começam a crescer e ver sua mãe, uma mãe totalmente sobrecarregada. Uma mãe que vai nutrir, porque o papel da mãe é nutrir os filhos. O papel da mãe é transferir para os filhos aquilo que está nela. Tanto que quando nós somos gerados, nós estamos no ventre de nossa mãe, nós estamos ligados em um cordão umbilical. Então o papel, o ministério materno é nutrir esses filhos. Enquanto o pai tem o papel de proteger, a mãe tem o papel de nutrir. Então toda aquela sobrecarga que a mãe sofre, quantas mães, quantas esposas foram traídas pelos seus maridos. E os filhos vivenciaram isso. Pais adúlteros. Pais que abusaram da sua autoridade, adulterando, e a mãe muitas das vezes suportando aquilo ali, calada, recebendo uma mordaça na sua boca, um espírito de passividade, tolerando e aceitando aquilo, obrigada a aceitar. Então os filhos vão sendo nutridos com tudo aquilo, com aquela passividade, com aquela aceitação desses abusos, desses abandonos, dessas sobrecargas emocionais, de assumir um papel que não é para assumir. Então toda essa troca de papel faz com que os filhos cresçam totalmente descontrolados, são adultos descontrolados, adultos
que não descobriram qual a sua posição, qual o seu papel. Por isso que nós vemos hoje essa indefinição sexual, essa indefinição de identidade, essa indefinição de propósitos. As pessoas não sabem por que veio ao mundo, as pessoas não sabem o que quer fazer da vida, as pessoas começam a fazer uma faculdade aqui e daqui a pouco falam, não é isso que eu quero fazer, e vai fazer outra coisa, e daqui a pouco não sabe, porque faltou destino, faltou um pai para dar destino, para dar direção, faltou um pai para ensinar o filho a enxergar do jeito certo, faltou um pai para trazer a proteção emocional e espiritual. São pessoas que crescem açoitadas pelos espíritos do medo. O medo gera a ansiedade. Toda pessoa que é escravizada pelo medo vai desenvolver um sentimento de ansiedade, e essa ansiedade pode se tornar até crônica. É onde que as pessoas agora, uma vez que são regidas pelo descontrole da ansiedade emocional, elas agora vão se entregar aos vícios, vão se entregar a anestésicos, vão se entregar a substâncias que, para tentar abaixar esse nível de ansiedade, elas vão se sedar. Elas querem se sedar, elas querem um sedativo para se acalmarem, porque elas estão descontroladas, estão compulsivas, estão consumistas. É tudo isso que nós vemos hoje, todo esse desfecho dessa sociedade, dessa geração, uma geração totalmente materialista, consumista, que não tem paciência, que não persevera. É uma sociedade que enjoa das coisas muito rápidos. Muito rapidamente as pessoas enjoam, elas entram num tédio social, numa insatisfação social, nada se satisfaz. São consequências de filhos que não tiveram uma família funcional. O papel da mãe é o papel de vínculo, é o papel de vincular a família. A mãe que cria e gera esse vínculo. A mãe, ela vai nutrir os filhos para poder ter vínculo para com o próximo. Aí você vai entender porque tem pessoas que não conseguem vincular, tem pessoas que colocam defeito em todo mundo. Tem pessoas que todo mundo não presta para eles. Vínculos, esse é o papel da mãe, é um dos papéis. É uma das funções mais importantes da maternidade familiar. A mãe, ela vai nutrir as crianças, os filhos, ensinando eles a terem vínculos. Uma família sadia é uma família que tem vínculos. É uma família que respeita a individualidade. É uma família que trabalha no desenvolvimento individual de cada um membro da família, mas também trabalha nos vínculos, na comunhão, na unidade. E esse é o papel da mãe. Pessoas que têm dificuldade em se relacionar, pessoas que vão trabalhar em algum lugar e daqui a pouco começam as brigas, começam os problemas, começam os conflitos, pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, pessoas que casam, daqui a pouco estão se separando, divorciando, começa um novo relacionamento. Foram pessoas que não foram nutridas no vínculo. São pessoas que não aprenderam, não tiveram um bom relacionamento com a sua mãe, não aprendeu como se vincular. Não aprendeu a ter essa afetividade com o próximo. Pessoas que não têm compaixão, pessoas que não têm misericórdia, pessoas implacáveis, pessoas que manipulam, pessoas que não preocupam com o próximo, são pessoas que tiveram um péssimo relacionamento com a sua mãe. E esse é o grande papel da maternidade, da mãe, é trazer essa nutrição, é trazer o vínculo, é também, queridos, trazer a organização familiar. A organização, ela não é só física e material, mas a organização, ela é também emocional e espiritual. A mulher sábia edifica a sua casa. O sentido dessa palavra edifica organiza. A mulher é organizadora. Enquanto o marido é o líder,
enquanto o marido ele determina, enquanto o marido ele vai estabelecer as metas, a mãe, a esposa, ela vai ajudar na organização, ela vai organizar para que essas metas se cumpram, para que aquilo que foi estabelecido pelo líder se cumpra. Isso é o papel familiar. Essa é a organização familiar. Pessoas que são desorganizadas são pessoas que tiveram um mau relacionamento com a sua mãe, ou teve uma mãe que não foi funcional. Uma vida organizada. Quantas pessoas hoje sofrem com a desorganização? Pessoas são desorganizadas com o tempo, desorganizadas financeiramente, desorganizadas emocionalmente. Pessoas que vivem sobre transtornos bipolares, um dia acorda bem, outro dia acorda mal. Essa variação emocional, essa instabilidade emocional. Quem traz essa saúde emocional para a gente é a nossa mãe, é o papel da mãe. Queridos, eu quero encerrar aqui neste momento dizendo para você que nós precisamos sim buscar o conhecimento novamente e voltar a viver aquilo que é o plano original de Deus. Precisamos voltar a viver, precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como a palavra nos ensina a ser família. Precisamos converter nossos corações novamente, precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus estabeleceu. Que cada um se coloque no seu papel. O papel do casal também é muito importante para os filhos, pois os filhos, a saúde conjugal, a identidade conjugal, viu? Está totalmente ligado à vida que os seus pais tiveram, a vida sentimental, ao casamento dos seus pais. Esses filhos que cresceram vendo os pais sendo exemplo como casal, isso traz saúde para os filhos, saúde nos relacionamentos. Então é muito importante, meus queridos, nós entendemos e saber que o amor é prático. Amar a Deus e amar o próximo são os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O amor. Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente declaramos o nosso amor para com Ele, isso deve ser prático dentro da nossa casa. Isso deve ser de forma efetiva. Devemos viver literalmente esse amor dentro de nossos lares, dentro da nossa família. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos olhar novamente para a palavra do Senhor, para as Escrituras. Eu vou encerrar hoje, eu dei apenas uma introdução, mas nós vamos colocar outros vídeos para que você, de forma detalhada, você possa entender o papel de cada um. E nós vamos trazer para você a solução. Como a gente tratar, como a gente reestabelecer essas engrenagens para que a família volte a ser abençoada. Existe uma bênção de Deus sobre a família. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma promessa de bênção sobre a família. Existe uma promessa de bênção sobre a tua família. Mas para que essa promessa se cumpra, é necessário restaurar o altar novamente. Restaurar o altar da paternidade, o altar da maternidade, o altar do casal. Os filhos devem se posicionar como filhos. Pois diz a palavra de Deus que os filhos devem honrar os seus pais, para que eles vivam bem, para que eles tenham uma vida longânima, para que eles tenham uma vida próspera. Existe um mandamento para os filhos: sejam obedientes, honrem aos seus pais, honrem aos seus pais. Paulo escreve à igreja de Efésios e diz para a igreja, dá instruções para a igreja sobre família. Então ele diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos.
Eu sei que muitas mulheres não gostam dessa palavra que Paulo escreveu, porque se sente inferiorizada, mas o sentido da palavra submissão é submeter a missão do marido. Como eu disse no princípio, Deus dá a mulher para o homem, para nutrir, para vincular. Deus dá ao homem esta mulher para ajudá-lo nas suas metas, para ajudá-lo na sua liderança, no seu governo. Então diz a palavra do Senhor: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, mas maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo para com a igreja é um amor sacrificial, é uma oferta. Então ele está dizendo para os maridos: vocês têm que sacrificar a vida de vocês a ponto de perder a vida de vocês por amor à esposa. Aleluia! Para cada um existe um mandamento. Para cada papel na família existe um mandamento. Pais, não provoqueis ira aos vossos filhos. Quantos filhos cresceram de forma rebelde, se rebelaram? Quantos filhos se rebelaram por conta dos pais? As atitudes dos pais ou a disfuncionalidade dos pais provocaram a ira nos filhos, dando legalidade a um espírito de rebelião. Queridos, nós vamos encerrar este primeiro vídeo, essa introdução, mas nós vamos trazer agora vídeos específicos, nós vamos trazer uma mensagem específica para cada situação dessa, para você poder mergulhar e entender ainda mais as consequências. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo está se identificando aqui nessa introdução que eu dei. Você está começando a entender que os problemas que você vive hoje vêm lá das raízes. Um fruto doente não é por conta do galho, é por causa das raízes. Toda sequela vem de uma causa. E nós precisamos identificar essa causa. E quando você entender perfeitamente, você vai deixar o amor de Deus entrar no seu coração, a humildade do Espírito Santo, para que você trabalhe a reconciliação. Você sabia que a reconciliação é um ministério dado por Deus? É um ministério. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: nós recebemos o ministério da reconciliação. Porque o próprio Jesus Cristo, ele veio nos reconciliar com Deus. Nós somos reconciliados e nós também recebemos esse ministério, essa missão de reconciliar, de levar restauração às casas, às cidades, à sociedade. Eu sei que o mundo caminha de mal a pior, nós sabemos que estamos caminhando para o final dos tempos, mas o nosso papel é ser promotor da restauração. O Senhor está nos levantando como restauradores. Aleluia! Ele quer que você prove dessa restauração na sua casa, na sua família. Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. A palavra do Senhor é: coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Deus é um Deus de ordem, de decência. Ele quer trazer ordem. Demônios não habitam aonde existe a ordem, a organização. O próprio Jesus disse que o espírito maligno, quando ele sai de uma pessoa, ele vê a casa organizada, mas está vazia, ele volta com mais 7. Ele saiu, ele foi expulso, porque ele trazia uma desordem. Ele é expulso e agora a ordem vem sobre aquela casa, sobre aquele coração, sobre aquela família. Mas se essa ordem não for preenchida agora com a presença de Deus, a situação dessa pessoa, dessa família será pior do que o primeiro estado. Deus quer trazer ordem na sua casa, Deus quer trazer ordem na sua família, Deus quer trazer restauração. Mas depois que o altar for restaurado, o fogo da presença de Deus virá sobre a tua casa. Deus vai habitar na sua casa. Deus é um Deus de santidade, é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus de perfeição. A disfuncionalidade, a imperfeição, a deformação, tudo isso é consequência da queda, do pecado. No reino dos céus não existe deformidade.
Não existe mancha, não existe mácula, não existe deformação, não existe pecado, não existe inimizade, não existe guerra, não existe contenda. No reino dos céus é o lugar de perfeição, é o lugar de plenitude. E o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado sobre a tua família, sobre a tua casa. Deus quer liberar sobre você uma promessa de bênção hereditária. A partir de você, uma bênção hereditária vai vir sobre a tua casa, sobre a sua descendência. Após esta restauração, após esta reconciliação. Eu quero agradecer a você pela sua participação, pela sua atenção até agora, de ter me ouvido. Eu quero abençoar você, liberar toda sorte de bênção sobre a tua vida. Eu quero que a partir de agora os seus olhos se abram, que as escamas caiam dos seus olhos e você enxergue a sua família agora como uma família que será restaurada pelo Senhor e para o Senhor. Deus tem um grande interesse na sua família. Ele quer e vai restaurar a sua família para que a glória dele repouse sobre a tua casa. Em nome de Jesus, eu te abençoo e te agradeço por tudo, meu querido. Muito obrigado pela sua presença.